Vamos lá então, dando sequência, queridos, ao mundo espiritual, a parte 2. Então vimos que nós fomos transportados, tá? Se fomos transportados, não há influência do diabo mais na nossa vida, não há, tá? Não aceite isso. Você não está mais no reino das trevas. Satanás não tem mais ação na sua vida. Por quê? Porque agora você está no outro reino. Ele perdeu isso. O que significa isso? Vou dar alguns exemplos aqui. A pessoa ela está casada, mas fica flertando com outras pessoas. Na realidade, ela ainda está no reino das trevas. As pessoas confundem estar dentro da igreja com estar no reino, né? Tem muita gente que está dentro da igreja e até tem título de autoridade e tudo, mas ainda está sendo reinada, governada pelo reino das trevas. As tentações virão? Vêm. As tentações vêm. Satanás, ele traz as tentações para todos nós. Se você entra naquela frequência dele, você passa a ser guiado por ele. Por isso que vira e mexe, você encontra pessoas que iam muito bem e de repente o pessoal dá os nomes, né? Fulano virou a cabeça, fulano mudou, essas coisas todas. Então, se você tem um desejo ali e começa a se inclinar para esses desejos que é proibidos biblicamente, você está debaixo de influência de quê? De demônios. Só que as pessoas dizem, não, esse irmão ele só tem um probleminha. Não, é demônio na vida, né? Ah, ele é mau caráter. Não, é demônio na vida dele. As pessoas vão dar nomes, mas nós entendemos que há influências demoníacas por trás daquilo ali, tá? Vou dar um caso que às vezes passa batido, né? Briga de casal. Quantas igrejas, em quantos ministérios é normal você saber que aquele casal vive em briga e todo mundo lida com isso, que não, eles são assim mesmos. Não, aquele casal há uma influência do diabo naquela vida, naquela família, né? Você vê que tem casais que é tão nítido que o demônio dorme com eles que um fica na ponta, o outro na outra para dar espaço para a entidade. Entendeu? Porque quando não há demônios, dorme até de coxinha, né? Como é que tá lá os casados aí, hein? Vê que tem coisa que o demônio está tão presente que já está dormindo na casa da mãe. Não consegue nem mais entrar dentro de casa, a ação do mal ali, tá? Então, né, são coisas que a gente às vezes vai, né, não, é assim mesmo, né? É porque ele é complicado, ela é difícil, é influência do mal. Será que ninguém vai abrir os olhos e enxergar que Satanás está dirigindo vidas? A pessoa vai lá e começa a assistir o pornô, que é algo tão comum hoje, né? Grandes homens e mulheres, e vivem constantemente ali, alimentando aquela entidade que eles carregam, que é um demônio que eles carregam, que daqui a pouco a pessoa olha para um lado, olha para o outro, né? E quando o demônio está tão... a posse dele já é tão grande que o pessoal pega mesmo. A família vê, o marido, a esposa vê, o marido vê, abre o celular, já fica tão visível que o demônio já vai deixando realmente aquela vida dominada, escrava. Às vezes filho, marido e filho, tá? E aí o pessoal dá outros nomes. Não, ele é assim mesmo, ela é muito fogosa, por isso que ela quer outros homens. Não tem isso, não existe isso. Homem igual Adão, viril, não tinha, e Deus botou uma mulher para ele. O cara, imagina quem era Adão na sua virilidade, primeiro homem da terra. Ia ter algum problema sexual? Não. E quantas mulheres que Deus deu para ele? Uma. Então o diabo quer arrumar problema para as pessoas. E quem compra esse problema aí? Então, se começarmos a ter discernimento espiritual, muitas ações do diabo vão ser desmascaradas. Muitas ações do diabo vão ser desfeitas. Muitas ações do diabo vão ser envergonhadas. Você vai começar a lidar nesse âmbito espiritual, tá? A passagem de Marcos 5,
muito conhecida essa passagem aí, Marcos 5, do 1 ao 20, mostra o caso do homem lunático, o homem possesso, né? Aquele homem que só dentro dele habitavam quase 2.000 espíritos das trevas. Um homem carregando quase 2.000 demônios. Aí dá o nome de legião, que não quer dizer demônio legião. Legião quer dizer a quantidade de soldados romanos que tinham lá no grupo, né? E aquele homem, por carregar toda essa influência, nem a polícia da época dava jeito nele. Pensa em alguém que a polícia não dá jeito, né? Às vezes até mais quem? A polícia dá jeito em todo mundo, nem sei. Mas ninguém conseguia. Quando prendia, ele quebrava as correntes. Onde é que ele morava? Nos cemitérios, nos sepulcros, que não eram esses que a gente cava na terra, é grutas, né? E ele ficava no meio dos ossos e vivia naquela imundície toda, aquela endemoniação. Quando Jesus vem, pisa em Gadara, ele reconhece a autoridade. Ele reconhece a autoridade. Lembra que os discípulos fizeram fila para expulsar o demônio do menino lá? E o pai chegou e entregou eles para Jesus. Ele falou: ó, teus discípulos aí estão com nada não. Aí o que Jesus disse? Mas antes, o que Jesus disse lá para os discípulos? Até quando eu vou passar vergonha por causa de vocês, né? Até quando vos sofrereis? Quer dizer isso, até quando eu vou passar vergonha? Opa, já caiu aqui. Deixa, depois passa para mim, não tem problema não, né? Vacilo mesmo aqui, o copo estava muito perto de mim, eu botei o copo muito perto. Aí o que Jesus disse? Ali tinha que haver uma questão do jejum. Não, tá de boa aqui, né? Cheiro de café bom. Aí o que acontece? Quando a gente volta para esse caso aqui, uma coisa chama a atenção que eu queria que vocês guardassem isso. Quando Jesus vai expulsar, eles pedem algo a Jesus. Isso aqui é muito tremendo. O que eles pedem? Mas tem um mistério ali. Lê para mim o versículo 10, Marcos 5, 10. Prefiro ficar sujo aqui, você não perdeu o foco aqui. Depois isso aqui a gente limpa. Que mistério, hein? Você já tinha parado para analisar essa fala aí? Essa Bíblia, a tradução está melhor, está mais fácil. Província. Província, aqui é NTLH, ela não? A sua Bíblia? NVI é o quê? Essa tradução é boa, hein? Bem fácil a linguagem dela. Revista atualizada. O que diz lá? Pediram ou rogaram para que não enviasse para fora da onde? Do país, da cidade. O que você entende com isso? Ô mulher de Deus, obrigado. Vai passar o paninho aqui. O que você entende com isso? Porque demônios são o quê? Territoriais. Ele não queria perder a força pelo visto aí. E eles não poderiam sair da região. Você consegue entender que há demônios de localidades? E às vezes, aqui por favor, aqui em cima para entender, que eles ficam onde? Em regiões. Você sabia que se você sair do Rio e descer no outro estado, só no avião você já começa a perceber o ambiente que você vai enfrentar ali? Obrigado. Não tem ambientes mais pesados do que outros? Tem ou não tem? Tem lugar que você entra, não é questão de medo não, mas tem ambiente que você diz, tem alguma coisa aqui, tem espírito de morte aqui. Vou fazer uma comparação. Tem pai de santo e pai de santo, não tem? Seja sincero. Tem pai de santo que o pessoal olha assim, esse camarada aí carrega algo pesado. E tem outros que você diz, isso aí não acontece também do nosso lado? Sim. Acontece ou não acontece? Acontece. Aí esse crente aí, mas tem crente, tem igreja, tem lugares
tem casas, tem crente que tem uma unção tão grande que é capaz de pessoas passarem e manifestarem na porta dele. Entendeu? Manifestarem na porta dele. Situações que vão acontecendo que às vezes você chega no ambiente e a pessoa diz: eu estou todo arrepiado só porque você entrou aqui. Já aconteceu isso contigo? Já aconteceu isso comigo já, várias vezes. E você sabe por quê? Porque o que você carrega é o Espírito Santo, a presença de Deus. Só que isso tem que ser algo mais normal. Normal no nosso dia a dia. Normal. Milagres deveriam ser algo normal. Milagre não deveria ser algo que chamasse a nossa atenção. Milagre deveria ser algo assim normal. O cadeirante levantou, vamos aplaudir o Senhor, amém, glória a Deus. E não a gente pegar aquele cadeirante, agora o culto fica em cima do cadeirante, agora é só o cadeirante, porque o irmão cadeirante, deu aí, né? E o foco fica no cadeirante, e acabou a palavra, acabou tudo, porque a ênfase passou o quê? A ser aquela cura, mas está escrito, os sinais seguirão. Meu irmão, você vai andando, Pedro ia andando, a sombra dele curava. Por que não acontece isso hoje, gente? Acredito que porque se o cadeirante levantar, as igrejas vão usar o cadeirante como propaganda. Entendeu? Vira um marketing. Agora tudo é em torno do cadeirante. Mas deveria ser algo normal. O cadeirante levantou, o canceroso ficou curado, o leproso foi purificado, né? Ali o demônio cai por terra ali e tal. Deveria ser normal a nossa presença, pessoas serem curadas, libertas. De você chegar, eu dei até um exemplo esse dia aqui na igreja, que eu fui minha esposa pediu, falou, eu estava fazendo uma pedalada na rua, de manhã cedinho, então, né, cuidando do. Até hoje eu publiquei lá, né? Alguém viu a publicação lá? Eu falei, corpo é igual a. Quem lembra? Corpo, não viu não? Eu botei assim, corpo é igual a embaixada do Espírito Santo. O nosso corpo é uma embaixada. O Espírito Santo é o embaixador do céu aqui atuando através de mim e de você. E a gente não para ver isso. E você tem que cuidar dessa embaixada aí, né? Eu estava pedalando, minha esposa falou, traz um isqueiro. Aí eu falei, poxa, vou parar para comprar isqueiro, vão achar que eu fumo. Falei, agora, olha o problema que ela me arrumou. Aí fui pedalando, procurando. Aí vim dando a volta, né? Uma voltona que eu dou ali. Aí acabou que ligou, a ligação veio, eu tive que pedalar atendendo. Era o aluno querendo vir para o curso aqui. Aí querendo ver o preço e tal, que ele queria até dar de presente para a esposa dele e tal. Eu falei, aí pronto, aí acabou. O isqueiro sumiu da minha cabeça. Aí quando eu cheguei na porta de casa, eu falei, ai meu Deus, o isqueiro. Aí fui, dei uma volta, procurei. Aí parei no lugar, tem isqueiro aí? Tem não. Aí parei, não tem. Aí atravessei a rua, tem um sacolão ali, que é um sacolão mercearia, né? Já viu? Misturou tudo, ele misturou tudo. Mercearia com sacolão, né? Tudo, até planta tem lá. Aí eu falei, meu amigo, tem isqueiro aí? Aí eu explico, né? Porque minha esposa trabalha com laço de criança, depois ela queria queimar as pontas e tal. Aí ele me mostrou dois, e os dois tinham o símbolo da cerveja. Eu falei, tem outro aí, sem ser símbolo, que eu não tenho nada a ver com bebida e tal. Aí fui conversando com ele ali. Aí daqui a pouco ele disse assim, eu estou todo arrepiado. Eu não sei o que é, eu estou todo arrepiado. Eu falei, é a presença do Espírito Santo que eu carrego. Aí eu tenho que voltar para Jesus. Aí ele disse assim, onde é que é a tua igreja? Hoje tem culto. O dono da mercearia. Aí eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, quer voltar para Jesus agora? Agora. Levanta a mão, orei por ele e tal. Aí tem culto hoje, eu falei, não, amanhã. Aí no outro dia ele estava lá sentado na igreja lá. Ontem veio de novo, segunda-feira. Eu nunca ganhei tão fácil uma alma para Jesus, meu irmão. Mas é o que tu carrega. Não é por causa do isqueiro, não. Daqui a pouco. O negócio é o isqueiro. Tá igual o presbítero que morreu, né? Tá igual o presbítero, ele tinha um banquinho na casa dele que o pessoal ia na casa dele pedir oração. Presbítero, ora por mim, meu irmão. Ele pegava aquele banquinho, tirava embaixo da cama, dobrava o joelho ali, Deus operava, era certo.
Aí o presbítero morreu, o pessoal estava atrás do banquinho. Meu irmão, nunca foi tão fácil. Mas é porque você começa a navegar numa outra frequência, numa outra atmosfera, num outro mover. E aí vai ficando mais fácil você lidar com questões que você tinha dificuldade. E isso serve para tudo, tá, gente? Serve para tudo. Serve para relacionamento, serve para dinheiro, serve para um monte de coisa. Porque o mundo espiritual é real. E aí você começa a avançar. Eu vou experimentar mais desse mover, desse poder que está acontecendo. Aí você vai dando vazão nisso aí, tá bom? Então, eles pediram a Jesus para não enviarem ele para fora daquele país, daquela província, porque eles tinham ordem para ficar naquela região. Então, o reino das trevas é organizadíssimo, para que ele possa ir tomando posse de onde? Dos territórios. E nós temos que ser essa autoridade para desfazer as obras do diabo. Aquele homem, se fosse hoje, qualquer médico iria diagnosticar ele com esquizofrenia, mais com um monte de coisa, né? Os médicos que estudam para isso, a medicina, tá? Que tinha lá os problemas psiquiátricos, que a gente sabe que por trás era ação de quê? De demônios. Existem situações na vida de algumas pessoas que poderíamos chamar de espinho na carne, pois aprove a Deus permitir isso para que houvesse a salvação daquela pessoa. Porque nem tudo se resolver vai ser para bom. Tem coisa que vai permanecer para a salvação daquela pessoa. Paulo é um exemplo. Se ele não tivesse o espinho, ele ia se perder. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, um problema sério, uma impossibilidade financeira, às vezes uma doença que a pessoa carrega, que se melhorar, ela sai até do evangelho. Então tem situações que a gente vai viver, vai conviver e vai ver, que não vão se resolver, porque aquilo ali é a salvação daquela pessoa. Tem gente que se prosperar um pouquinho, troca até de mulher, larga a mulher mesmo, vai embora, só porque melhorou um pouquinho. Agora eu já... Então tem situações que a pessoa vai levar aquela situação até o túmulo, mas eu não posso fazer disso agora, que todo mundo vai viver com aquela situação. Existem situações que nós não vamos entender, mas não é para todo mundo, tá? Tem gente que é um santo, meu irmão, debaixo de uma pressão que Deus coloca. Se melhorar, aquele santo vira um demônio. Não tem situações que você já viu que é um espinho, aquilo ali deixa a pessoa murchinha, né? E se resolver, nem para a igreja a pessoa vai mais. Então, para a salvação daquele filho, Deus, que é o Pai, muitas das vezes deixa no estreito. Inclusive tem crente que sempre tem um nome novo, né? E aí, meu irmão, como é que tá? Estou no estreito. E agora? Estou no funil. E agora? Estou no deserto. E agora? Estou na moenda. E agora? Estou no vale. E agora? Estou na cova. Meu irmão, cada hora é um buraco. É um buraco de sofrimento, tá? Mas se você olhar todas essas situações, Daniel ficou um dia na cova, o cara já vai para quanto tempo e não sai da cova? O povo ficou no deserto porque eles andaram errado, porque era para ir naquele mês resolver, mas passaram 40 anos. Então, quando nos submetemos a Deus, quando fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz, qual é o segredo? Sujeite tudo que está sendo transportado para Deus. Você tem que se sujeitar por inteiro, porque se ficar alguma coisa fora dessa sujeição, pode ser o teu problema. Lembra o caso de José? Potifar sujeitou tudo, menos a esposa. Não que José ia ter aquela mulher como direito, mas ela deveria estar debaixo do domínio dele. Mas o que o Potifar não sujeitou foi o que veio a ter o problema.
O que você não sujeita é o que pode lhe trazer o problema. As suas finanças estão sujeitas a Deus? Quando você tira parte do seu dinheiro e sujeita a Deus, todo o restante está debaixo da bênção do Senhor. Quando você sujeita um tempo diário a Deus, todo o restante do tempo vai estar sujeito ao Senhor. Não deixe nenhuma unha fora de sujeição ao Senhor. Não permita, né? Não esconda nada. Ou seja, tem que ser corpo, alma e espírito. Essa tridimensionalidade nossa, tá? Não deixa nada fora, porque o que fica fora é onde Satanás pode trabalhar para nos destruir, tá? Satanás, como a gente falou em 2 Coríntios 4, versículo 3 e 4, vai relatar que Satanás é o Deus deste século. E quer dizer o quê? Desse século, desse tempo, deste mundo, tá? E a gente já explicou por quê. Adão entregou, né? Bandeja. E o que Satanás fez? Ele cegou, não é isso que a Bíblia diz? Cegou. Aqui está a explicação porque parentes nossos ainda não estão na igreja. Aqui, ó. Aqui está a explicação. Por que o fulano veio e o outro não veio? Por que um está na igreja e o outro não está? Por que um está liberto e o outro não está? Está aqui, ó, cegos. E você precisa. E eu lembro do caso de um cego físico, que um pastor de uma grande cruzada, ele chegava e Deus operava tremendamente. Uma senhora vinha à frente, não era curada da cegueira, vinha à frente, não era curada, e foram 7 dias ele fazendo aquele trabalho, e toda vez ele chamava a senhora na frente: está vendo? Não estou vendo. Aquela senhora, depois 2º dia: está vendo? Não. 3º dia, 4º dia, 5º dia, ele falou: Senhor, o que está acontecendo? E Deus mostrou para ele que era uma entidade como um tentáculo, que eram 7 braços, tentáculos, né? Que tinha, e na 7ª ela ia enxergar, e na 7ª ela enxergou, porque aquela última força que havia do mal foi desfeita. Então, se eu não investir e insistir, eu e minha casa serviremos ao Senhor, eu vou perder. Você não pode abrir mão. Satanás, ele vai fazer com que aqueles que a gente ore nos afronte para a gente entristecer, ou até guardar uma mágoa. Se Satanás conseguir botar mágoa, ele resolveu o problema dele. Pronto. Você vai orar por quem se você tiver com mágoa do teu irmão? Como é que você vai orar? Oh Deus, se eu salvo meu irmão está perdido, tu está com raiva? Vai para o inferno mesmo. Salvação individual. Aí a gente arruma um monte de texto, né? Salvação individual. A oportunidade está sendo para todos. É o diabo. É isso aí. De camarote te aplaudindo. Então não abra mão. Entenda pelo lado espiritual. Se teu irmão está com raiva de você, às vezes questão financeira, negócio de herança, negócio de não sei de quê, negócio de problema e tal, não entra, você está no outro. Você não está mais nesse reino das trevas, onde você resolve as coisas no braço. Quantos irmãos sequelados tem hoje aí porque resolvem as coisas no braço? Querem resolver na pancadaria. Quanta gente cheia de sequelas e cicatrizes, porque não entenderam que tem um mundo espiritual que você pode lutar, e Paulo já deixou escrito: a nossa luta. Mas para você estar nesse nível, hein? Então você precisa entrar nesse nível. Eu dei um exemplo uma vez de uma casa alugada que eu tenho ali, e do lado era o terreiro. O pastor André conhece muito bem essa história lá. E terreiro do lado da casa, e guerra, meu, guerra. E o pessoal: quem vai ganhar, o pastor ou o pai de santo? O pessoal é fogo, né? E eu nunca afrontei aquele homem, nunca mantive sempre a minha postura. Mas coisa de 1 ano passaram mais de 5 pessoas naquele imóvel lá. O pessoal vinha de dia, olhava a casa, né? Gostei da casa, o pastor André ia lá mostrar, né? Que falava: resolve para mim. Aí ia lá,
Eu gostei e tal. E de noite o tambor comendo. E a gente até avisava, eu dizia, avisa que tem uma casa aqui. O pessoal, não tem problema não. Quando o pessoal começava a escutar as gargalhadas, eles andando no corredor de branco, manifestado lá, ligava para ele, eu quero ir embora. E várias vezes eu cheguei e falei, fica tranquilo, rasga o contrato aqui, a gente não quer problema com ninguém, pode seguir a vida de vocês, se tiver que toma o dinheiro de volta aqui ou tal, pode. Sempre fui procurar resolver. E aquela guerra, aí tem um muro lá, que eu fui e coloquei aquelas cumieiras, tem aquelas cumieiras, para a chuva bater no molhado, nem do lado dele, nem do lado meu. E aí ele arrancou, incorporado, e falou, o muro é meu. Eu sei que o muro é dele, né? Tem a história que já fala, que o muro é do diabo, né? Quem ficar em cima do muro já está do lado dele. Tem uma novidade para mim, aparecer eu sei, né? O muro é dele, se tu ficar em cima do muro, tu já está do lado dele. Aí tinha um pedreiro fazendo serviço lá e falou, pastor, o cara arrancou tudo aqui, incorporado, está todo mundo com medo. Eu falei, Jesus amado. Eu falei, se eu for, eu vou bater nesses caras, eu vou quebrar na madeira. E a gente começa a pensar também na carne, né? Aí eu falei, mas eu não vou entrar porque a minha justiça é falha. A minha justiça é trapo de imundícia perante o meu Deus. Eu sirvo um Deus, Senhor dos Exércitos. Senhor, entra com providência. Tome oração. Eu jogava água ungida lá, pro lado. No outro dia eu chegava lá, tinha marca de ovos jogados do lado. Ovos, era guerra, sem intenção. E batalha, aquela batalha toda, e o tambor comendo. E aí, ele foi uma vez, falou que estava dando infiltração, e tem o terreiro dele tinha uma telha que vinha para o meu muro, e infiltrava a casa dele, ele botou a culpa em mim. A situação, a telha bate, tinha lá aquela valinha, né? E estava dando infiltração para a casa dele, o problema era meu, ou seja, é errado você fazer uma telha virada para a casa dos outros ali, enfim. E aí o pedreiro foi fazer um serviço lá, na minha casa, lá acabou, caiu uma pedra dentro e quebrou os copos dele lá. Aí mandou, aí pegou meu zap, aí falou e tal, eu falei, ó, tá de boa, quanto é o prejuízo eu vou pagar, não tem problema. Eu sabia que ele queria briga física. Eu falei, eu posso ir aí para ver o estrago aí? Ele falou, pode. Aí eu entrei, né? Eu falei, pronto, agora acabou para ele. Aí quando eu entrei, eles saíram, não ficaram não. Saíram. Aí eu vi aquela choupana, né, aquela cabanona lá, aquela coisa e tal. Eu falei, Senhor, fechou. Em nome de Jesus, não vai manifestar mais nada. Está paralisado, esse terreiro vai fechar, eles vão embora. Você pensou, né? Não, eu orei, se eles escutassem, eu não estava nem aí. Em nome de Jesus, eu falei, eu vou falar, verbar aqui. Até hoje só tinha palavra negativa ali dentro, agora vai ter uma palavra de libertação. Aí eu saí com aquela, glória a Deus, eu falei, prejuízo está aí, tal, saí todo bobo. Meu irmão, pensa numa semana, festa toda, de festa, no candomblé. Pior. Que aí que o negócio parecia que era a explosão de festa. Não foi só uma vez na semana, não, foi a noite, o dia todo, a semana toda. Mas a minha mãe te escuta. Aí eu falei, não, escutava. Jogava fubá pro alto, aquela coisa toda. Aí deve ser outro terreiro já. Era só despedida, né? Era despedida, meu irmão. Que guerra. Aí eu falei, Senhor, a coisa ficou pior. Aí quando foi na virada do ano, aí me disseram a notícia, ó, ele infartou dentro de casa. Não era o meu desejo, né? Apesar que eu orava, Senhor, não dá mais não. Senhor, se é da salvação, o Senhor faz algo, mas se não for, Deus, é menos um problema nessa terra, mas em nome de Jesus. Rapaz novo, minha idade, nessa idade mais ou menos, infartou. Aí o namorado falou, o terreiro vai continuar, e gritava lá, o namorado dele que ficou, vai continuar. Eu falei, agora vai fechar. E aí tome oração, aí vieram 12 pais de santo, que o pessoal disse, 12 pais de santo, para ver o que ia fazer, que ele era afiliado, negócio lá em Madureira, ó, troço lá. Aí os pais de santo chegaram à conclusão, aqui não dá mais, não tem como mais fazer trabalho aqui, não tem como mais arrear, vamos recolher tudo e ir embora. E botou tudo, meu irmão, tambor, atabaque, aquele chucar, aquele negócio, ficar a noite toda lá, recolheu, foi embora. O rapaz fez lá começou a fazer uma obra, esse namorado dele lá que ficou, começou a fazer uma obra, e aí alugou para uma senhora, a paz reinou, já está para 2 anos, né?
2 anos lá, em paz. Ele apareceu aqui no culto que eu estava fazendo. Eu falei, ih, rapaz, o que esse rapaz veio fazer aqui? Veio ele mais um homem e uma mulher, uma senhora, num culto. Eu estou lá no altar, eu falei, se vier me pegar, vai ter que passar pelos irmãos tudinho aqui. Os irmãos nem sabem o perigo que eles estão correndo aqui. Eu estou pregando e estou ligado aqui. Já amarrei as entidades todas. Aí acabou o culto, no final eu falei, Rogério, vem cá. Ele veio. Aí eu falei, e aí? Aí foi, isso aqui é minha mãe, é crente. Aí eu falei, por isso que não desceu também a sepultura, né? Se não tinha isso, né? Aí eu falei, joelho, né? É o moreno. Conhece? Conhece com o Gilson mais ou menos assim. Não, parece. Não é outro. Meu irmão, aí ele veio com outro que já era namorado dele. Aí eu falei, Rogério, e o outro do lado, né? Aí eu falei, Deus tem uma obra tão grande na tua vida, Deus vai te dar uma mulher de Deus, Deus vai te dar um carro. O outro ficou assim, olhando, Deus vai te dar uma mulher de Deus, Deus é uma obra grande, a mãe dele é assim, Deus tem uma obra grande na vida dele. Pronto, às vezes eu vejo ele na rua andando, maior paz, meu irmão, glória a Deus. Mas pensa numa batalha, pensa numa guerra. Mas nós temos essas ferramentas espirituais ao nosso favor. Agora, eu preciso entender que eu preciso adquirir autoridade para lutar naquele campo, senão eu perco as batalhas. Por isso que não basta falar no nome de Jesus, que é poderosíssimo, porque a Bíblia mostra o caso dos filhos de Seva, lembra lá? Os 7 filhos, que viram Paulo operar milagres e expulsar demônios, e eles eram aqueles exorcistas da época, e disseram, vamos usar isso, que a gente nunca viu um homem igual a esse. Aí encontraram um endemoniado e falaram, em nome de Jesus a quem Paulo prega, sai. Não. E os demônios disseram o quê? Jesus eu conheço, Paulo sem guerra. Conheço os dois. E vocês? E dizem que estão correndo até hoje. Deram uma surra, rasgaram a roupa deles. Por quê? Porque é mais ou menos assim, você entender, tá? O nome de Jesus é poderoso, mas existe um outro detalhe. Se eu for comprar ali, antigamente tinha isso, né? Eu ia na barraquinha lá e dizia, olha, meu pai pediu para comprar um refrigerante aqui. O cara olhava para mim, tá bom. Seu José? Tal. Era mais ou menos assim, eu chegava, em nome de José, me dá o refrigerante. O que ele fazia? Se o meu colega vizinho fosse lá, em nome de José, dá o refrigerante. Não ia dar. Então quem é você debaixo desse nome? De Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. E a igreja ele deu essa autoridade, que somos nós. Porque se nós não estivermos debaixo dessa autoridade, a gente vai falar e não vai acontecer. Eu preciso ser essa pessoa que está alinhada para quando você orar. Aí é o que eu quero que você entenda. Quando você fala assim, em nome de Jesus, você é a pessoa com a autoridade, como se Jesus estivesse ali. Você consegue entender isso? Quando você diz em nome de Jesus, você tem a procuração de falar e as coisas acontecerem, porque você tem essa chancela. Você já foi procurador de alguém? Já viu essa questão de procuração? Você com a procuração, você faz tudo. Você pega o dinheiro, você vai no banco, você passa cheque, você faz tudo. Você muda um monte de coisa de documentação, porque você tem a procuração. Então nós temos essa procuração de usar essa autoridade contra o mal, contra as situações que a gente tiver. É como se Jesus estivesse aqui. Porque às vezes a gente diz, eu queria estar lá na época de Jesus para ser aquele cego pedindo. Você representa Jesus. Você anda nessa terra, é como se Jesus estivesse aqui agora. Aqui, eu estou representando Jesus, você está representando Jesus. Você tem que usar essa autoridade lá onde você está. E o diabo sabe disso. Ele está perdido se você tiver a revelação dessas palavras que você está recebendo hoje aí. Tá? Então, Satanás, o Deus desse século, cegou os entendimentos. Por isso que o marido não se converte, a esposa não se converte, o filho ainda não está na caminhada. Por que eles não se rendem? Porque eles estão cegos.
Então a tua oração é para quebrar a cegueira que eles têm. Senão você vai ficar orando, Senhor, abençoa meu filho, dá minhas portas. É bom a gente orar para Deus abençoar e tal, mas o foco principal é tirar essa cegueira deles. Tem gente que com uma oração ele vem para a igreja. Já aconteceu isso com você, com o familiar? Com uma oração, meu irmão, ele vem para a igreja com maior facilidade. E tem outros que você já fez jejum, campanha, e agora que a coisa está começando a fluir, porque era algo pesado que a pessoa, influências demoníacas de anos, que você precisa exercer essa autoridade, tá? Quebre a influência da cegueira, faça orações onde você declara em nome de Jesus: a cegueira dos olhos do fulano cai por terra agora. Abra sua boca lá nas suas orações e fale. A oração é você usando a autoridade. Por isso que a oração, você não fica perdido na oração. A oração, ela tem objetivo. A oração, você está falando, você está conversando com Deus, você está buscando mais de Deus e usando a autoridade nessa terra, tá? Então você vai dizer em nome de Jesus: eu quebro a influência do príncipe das trevas, né? O Deus desse século sobre a mente do meu filho, da minha filha, porque você ora com conhecimento da palavra. Ó demônio, eu declaro em nome de Jesus, você sabe que você é o causador disso. Então, em nome de Jesus, sai da vista deles. Em nome de Jesus, sai da mente dela. Em nome de Jesus, essas escamas caem agora, em nome de Jesus. Você vai orando, vai orando. Talvez ali a coisa fique até pior, mas aí você já vai entender que ele está perdendo, ele está indo embora. O problema é que muitos crentes não conseguem passar. Já viu como você vai entrando no mar? Tem gente que fica com medo, porque as primeiras ondas ali não vão ficando, depois não dá uma estabilizada. Então você tem que quebrar essa, tem um nome que fala, né? Isso, você tem que quebrar essa arrebentação. O inimigo não vai brincar. Mas se você entender, olhar lá na frente, teu familiar já na igreja dando testemunho, o outro lá sendo obreiro na casa do Senhor, o outro lá fazendo a obra na casa do Senhor, você vai resistir. A palavra fala: sujeitai-vos a Deus. Meu irmão, é fácil? Não é fácil. Não é fácil. E dependendo da guerra que você está, até lhe falta forças. Até lhe falta. Tem dia que você está assim: meu Deus, parece que eu fiz uma corrida, ou apanhei de pau, de madeirada, porque eu estou todo doído. E você não fez algo para estar naquele estado. É pela guerra que você está entrando. Aí você tem que entender que guerra que você está entrando. Que guerra? Eu falei que eu estou fazendo evangelismo aqui dentro da favela, meu irmão, fazendo evangelismo lá, um por um ali, nome, posição de mãos, que é oração, aceita oração. Você acha que é fácil? Essa última agora que eu fiz, me deu uma dor aqui no fêmur, que eu achei que eu não ia andar. Eu falei: Senhor, ou é alguma brecha, me mostra qual é a brecha. Se eu estou dando alguma brecha para o inimigo, eu não quero dar legalidade para ele. Ou se é uma guerra que é mais pesada, então me estrutura, me dá capacidade espiritual, porque eu quero avançar. Eu quero ver pessoas se rendendo ao Senhor dentro da favela, da comunidade, da congregação. Eu quero ver isso, em nome de Jesus. E aí o Senhor vai dando força. Mas deu uma dor que eu já falei: ah, meu Deus do céu, ou eu vou. Já viu aquela dor do deitado que não tem posição? Eu achei que o fêmur já estava solto. Eu sentia, eu botava a mão assim, sentia já um buraco aqui. E eu comecei a repreender em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu não aceito. Sai da minha perna todo mal. Senhor, fecha, me perdoa se tem alguma legalidade. Eu bloqueio agora em nome de Jesus. 2 dias cessou assim. Nada. Quinta-feira eu estou lá mandando fogo no campo. Está roubado. Está roubado, perdeu. Por quê? Porque são vidas que ele já sabe que vão se render, e vai ser mais pessoas dos exércitos do céu. Agora você tem que estar ligado, porque no dia mesmo que eu terminei o evangelismo, eu fui em casa buscar minha esposa para voltar para a congregação. Eu fiz o evangelismo sozinho. Eu fui lá buscar ela com a Sofia. Aí quando eu estava entrando na minha rua, que tem um sinal assim parado, eu parei o sinal, parei de carro, tinha mais 2 carros atrás. Aí o carro veio aqui, o outro parou só para falar uns palavrões para mim, bem alto, na hora que eu acabei o evangelismo. Por quê? Ele já perdeu, né? Está dando um grito de derrota dele. Eu olhei assim e falei: vou deixar a carne falar nada? Deixa quieto, deixa Deus trabalhar. Porque o inimigo já
E se você não entender isso, meu irmão, tu vai rolar na rua, no pau com os outros. Tu bota o demônio para correr aqui e no outro dia tu tá na mão com todo mundo. É assim. Mas se você entender, você diz: Senhor, me dá graça. O apóstolo Paulo já disse que a nossa luta não é contra a carne, tá? Então fale em nome de Jesus, tá orando ali. E Satanás, ele trabalha o que? Na mente, tá? Ele opera nos lugares espirituais, nos lugares celestiais. Ele age na mente das pessoas. Por isso você tem que ficar ligado para Satanás não usar a sua mente. Que às vezes você não está endemoniado, mas o outro está e acaba você entrando na endemoniação. Entendeu? Satanás não consegue entrar em tu, entra um outro para você endemoniar. Entendeu? Por isso você tem que olhar, o que é isso aí? Que levante é esse? E você entender no espiritual. Senão você vai sair da graça, é o tal da palavra, eu saí da graça, pastor. Eu saí da graça e bati nele, bati nela. Tá? Então, Satanás ele fala, e as pessoas vão brigar, vão roubar, vão se drogar. E o que acontece depois? A pessoa foi lá, encheu a cara, foi rindo, gastou o dinheiro todinho da semana de trabalho que ela fez. Quando ela termina, o que acontece? Ela chora, diz que não queria fazer aquilo. Aí o pessoal diz: tu é sem vergonha, né? Não. É influência do diabo. Se você entender, você dá até um abraço naquela pessoa sem dinheiro para pagar nada dentro de casa. Mas você entende que aquilo ali é uma entidade que está ali, mas vai sair. Vai sair porque a pessoa não vai mais gastar dinheiro. Não tem esposas que lutam com o marido que estava lá no adultério, um monte de coisa. Ela entendeu que ela era um Satanás na vida dele. E hoje eles vivem bem abertos. Você não tem um monte de testemunho disso aí. Você nunca viu não testemunho disso? Mas é mais fácil a esposa fazer o quê? Sem vergonha, não quero mais saber, porque a Bíblia diz que eu posso meter o pé, vou meter o pé. É que acontece, arruma outro, o problema continua. Então você tem que entender, Satanás, não aceito você aqui. O marido é meu. Deus vai fazer a obra nesse homem. Vai ser um pregador da palavra do Senhor. Daqui a pouco aquela mulher vê a lágrima dela descendo, vendo o homem de Deus fazendo a obra. Mas quais irmãs estão nesse nível? E se for homem? Aí que é mais difícil, né? Pra gente que é homem, o quê? O quê? Uma mulher traiu? Eu mato logo ela. Mas se você entender no espiritual, os filhos, os irmãos da igreja, você começar a entender: peraí, que ação é essa do diabo aqui no meu departamento? Entendeu? Aí você diz: já me liguei já. Satanás já perdeu. Como é que é? Ele falou que vai me perseguir aqui no grupo, no departamento. Ele falou que não gosta de mim, tá bom. Você chega lá nele: irmão, me dá um abraço aqui. Dá um abraço aqui. Tem alguma coisa contra mim? Então me perdoa e tal. Desfaz logo o mal. Satanás fica assim: ia lá. O que deu nesse crente aí? Porque Satanás esperava que você dissesse: eu também já não ia com a cara dela. Aí pronto, aí tu já chega na igreja, quando tu vê a irmã lá, tu senta aqui. Aí Satanás só de camarote, porque ele sabe que as duas vão para o inferno. Ele sabe disso. Então se você identificar, você vai começar a desatar nó. E se tu sabe de alguém que está com nó, chega lá e fala: vou te dar uma semana para você resolver, senão eu vou juntar os dois. E chega no outro dia: te dou uma semana para você resolver com ela, senão eu vou juntar as duas para a gente conversar. Que Satanás não vai ficar aqui nesse departamento, não vai ficar aqui nesse setor, não vai ficar aqui na nossa casa, não vai ficar aqui na nossa igreja. E aí? Cadê os santos? Se nós vamos julgar o mundo, como é que a gente não pode resolver as coisas da nossa igreja? Paulo fala sobre isso. Vai botar o irmão na justiça, será que não tem alguém para chegar e falar: irmão, vamos resolver essa dívida aí, como é que você pode pagar? Se vocês vão dar conta de julgar o mundo, aí tem que subir o nível, meu irmão. Tem que subir o nível. O nível está tão baixo que se o irmão fala: ó, fulano, não estou bem com ele, eu também não estou não, então vai ser dois agora, vai ser dois. E começa a medir força dentro da igreja. Quem aplaude isso? É fácil de identificar, né?
Se você tem mágoa com alguém, quem está satisfeito com isso? E como é que você vai continuar aceitando isso? Se tua vida vai ficar presa, amarrada por causa disso, está resolvido, meu. Deixa o orgulho de lado, deixa o que você acha, deixa o teu cargo, deixa a função, e chega lá e diz, ó, me perdoa, eu te perdoo, e vamos limpar aqui, está resolvido. Então às vezes você vai ficar de beijo e abraço com a pessoa, não, mas o nó foi desfeito. Satanás foi envergonhado ali. Precisamos aprender então como influenciar o curso dos eventos na terra. Precisamos entender dessa batalha espiritual. Há pessoas que estão sorrindo hoje conosco, do nosso lado, concordando com a gente, e do nada fecham a cara, mudam o comportamento. E não foi porque a gente aprontou não, porque tem coisa que a gente apronta, mas tem coisa que do nada muda, aquela pessoa vira. Você tem que enxergar pelos olhos espirituais. Há pessoas que dizem que está tudo certo e amanhã pode vir que está tudo certo, a vaga é sua, né? No outro dia você chega, a pessoa diz, eu nem te conheço. Tem que entender pelo âmbito espiritual, né? Maridos que do nada viram a cabeça. Aí o que é mais fácil? Não está falando comigo também? Então ele vai ver, vou me fechar para ele, né? Não sei como é que as mulheres usam a linguagem. Então hoje não tem. É assim que elas falam? Achou crente aí? Né? Achou crente. Ele vai ver, eu sou uma mulher de valor, me tratou mal, agora aí fica medindo aquela força. E dependendo do orgulho dos dois, é semanas sem uma relação sexual. Semanas sem relação sexual. E a Bíblia já diz, só se for por mútuo consentimento, por um objetivo de jejum. Fora isso, meu irmão, tem que se resolver. E quantos casais? Porque sabe o que a Bíblia diz? E Satanás conhece a Bíblia mais do que a gente. Ele sabe que se ele atritar vocês dois, a oração de vocês não sobe. Está na Bíblia e Deus não pode falhar. Quantos casais que a oração não sobe mais? Ah, mas ela fala em línguas estranhas, ele tem revelação. E daí, meu irmão? Isso é uma ferramenta que você tem. Mas tua oração não sobe mais não. Satanás sabe disso. Ele investe para o casal atritar. Dependendo do temperamento um do outro, é meses de arenga, meses sem relação, é meses de raiva, é meses de ódio. Quem se alegra com isso? Meu irmão, se tu não consegue nem a sua casa, Satanás não entrar, você não ganha mais nem do... né? Se você não consegue ganhar do diabo na tua casa, tu vai ganhar dele aonde? Tua casa tem que ser um lugar consagrado. Satanás tem que saber, ali não. Ali tem oração, ali tem louvor, ali tem um fogo, uma presença tão forte que os demônios nem na vizinhança conseguem mais circular. Até os teus vizinhos vão sendo influenciados pela bênção que está na casa de Obed-Edom, que não é uma arca que eu vou levar para dentro de casa para trazer a bênção. Que tem gente que acha, leva essa arca para tua casa lá. Ali é a presença que você tem que ter, que é a presença de Deus. Precisamos aprender a barrar o diabo, a paralisar o diabo, o agir dele, os projetos dele, porque a gente está aqui, não está? Tu acha que ele está fazendo os projetos não? Para a gente? Hã? Você não acha que ele está planejando um monte de coisa para amanhã, mas amanhã eu vou frustrar tudo que ele está fazendo. Já na hora de dormir hoje eu vou paralisar, Senhor, todo o plano dele, que ele gastou tempo, né? Ficou lá em reuniões, tudo que ele planejou já está tudo cancelado. Em nome de Jesus, pronto, acabou. Vou sair, vou voltar e o Senhor vai me dar graça. O Senhor está comigo, o anjo do Senhor vai guardar o meu filho, minha filha, meu marido, a minha esposa, o meu lar, minha casa. Vou vender, vou comprar, vou sair, vou voltar. O carro que eu entrar, o ônibus que eu entrar, a rua que eu entrar está dominada, não tem influência do diabo. Acabou, acabou. O plano dele vai ficar sendo. Porque você já se antecipou. Agora, se você não se antecipa, você fica resolvendo os problemas depois. Você imagina você ficar resolvendo os problemas já no choro, aí não dá certo. Há pessoas que estavam noivas para casar e do nada mudou. Há uma viagem que estava marcada, tudo certo, programado, de repente frustrou. Há, por exemplo, aniversários que estavam tudo certo para a festa e do nada uma briga que desandou tudo. Existe uma batalha espiritual
Satanás tem soprado na mente de alguns e do nada mudam. Você precisa estar ciente disso. Há vendas que você já poderia ter feito e não fez, compras que você poderia ter feito e não fez, tá? Tudo certo e do nada desiste. Eu tenho orado pelo seminário, e esses dias eu estava aqui pela manhã, e chegou um casal de pastores, e ele chegou, a gente veio fazer o curso, no caso eu trouxe ela para fazer o curso de teologia, com o cartão já na mão, cartão de crédito na mão. A gente quer passar o cartão, mas calma, eu nem falei de valor, eu nem expliquei do curso. A gente já sabe de tudo, pastor, e já conhece o trabalho de vocês aqui. Mas eu nem falei valor, calma, vou ajudar aqui, tá? Melhor para vocês, tá? Pode passar, pastor. Cadê quem é que assina? Eu conversando com a esposa que é pastora, e ele já preenchendo tudo. Eu fiquei até meio cabreiro. Eu falei, será que esse pessoal veio dar golpe em mim aqui? Eu falei, tá muito fácil esse negócio aqui. Olha a incredulidade, Pedro solto e a igreja não acredita que estava orando para ele ser solto. Entendeu? Você está orando para Deus tocar, para Deus enviar pessoas para crescer, para aprender mais. E quando Deus envia, a gente fica, será que é verdade? Será que o Senhor está libertando mesmo meu parente? Você está orando. Então Deus começa a agir, começa a trabalhar. Se você não ora, Satanás age, trava, bloqueia a tua vida, a tua área e te paralisa. Meu irmão, se Satanás pudesse te deixar hoje, se ele pudesse te ver hoje dentro de casa paralisado, sem poder falar e comida na boca, ele já tinha feito. Não, é mais, né? Mais. Isso ainda é pouco. Porque quando Deus permitiu que ele entrasse na vida de Jó, ele não matou 8 nem 9 filhos, não, ele matou os 10. Ele não está de brincadeira. Então, creia que o teu Deus é poderosíssimo para fazer coisas muito maiores que você nem imagina, tá? Então precisamos aprender a resisti-lo, e então ele vai saber que contigo não dá. Ele vai saber, na casa desse crente não, no trabalho dele eu não consigo, no casamento dele eu não entro, no noivado dele, no namoro dele, não dá. Com esse crente não dá. Você tem que ser esse tipo de crente. Vimos aqui em 2 Coríntios 4,4, que Satanás cegou o entendimento. Você não está cego. Você foi transportado já, agora você enxerga tudo. E tem que pedir, Senhor, me faz enxergar mais ainda no mundo espiritual. Começa a orar nesse sentido. Senhor, abre os meus olhos espirituais para que eu possa ver. Lembra lá? Meu irmão, o nível de Eliseu. Jesus amado. Que nível daquele homem. Exército cercou a casa dele lá, o bairro lá, para prender o moço. Vai buscar cavaco para fazer café. Quando ele olha, vê aquele exército em volta. Ele entra dentro de casa e diz o quê? Meu Senhor, estamos perdidos. O que Eliseu faz? Mais são os que estão do nosso lado do que lá. O rapaz falou, agora além de maluco, o velho ficou doido. Porque ele viu o exército em volta. E o Eliseu tranquilo dizendo, mais estão do nosso lado do que estão. Aí ele viu que o garoto ficou preocupado, o que ele fez? Senhor, abre o olho do rapaz. E aí Deus abriu os olhos do rapaz. Quando ele olhou, ele viu o que, gente? Carros e cavalos de fogo, o exército de Deus. É que você ainda não entendeu o que isso aqui significa. É porque você não entendeu isso. Se entendesse. Existe exército do Brasil, não tem o exército do Brasil? Não. Existe o exército dos Estados Unidos, não tem? O exército americano? Sim. O exército lá da Croácia, O nosso Deus é o Senhor dos todas as esferas, físicas e espirituais. Ele é o Senhor. Nunca perdeu batalha. Ele está contigo? O que vai acontecer com você? Tem batalha perdida para você? Você precisa entender. Você não está mais cego. Enquanto você fala no Espírito, determina através das suas palavras no mundo espiritual, então vai gerar no nosso mundo físico. Tem uma frase que o Jó, o versículo que o Jó falou, Jó 22, 28. Jó 22, 28. Você depois me ajuda no horário aí, senão eu vou até uma hora, eu vou a madrugada toda, vai virar vigília. Tá? Ó,
O que diz Jó 22, 28? Quem pode ler aí? Determinando de algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então, determinarás tu algum negócio e ser-te-á o quê? Firme. Você determina e você fica firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Então você precisa declarar, abrir a boca e declarar, não é? Você deseja casar, você tem que falar isso. Um dos pilares do mundo espiritual, que a gente depois vai entrar nisso hoje, talvez não dê tempo, é a fé, que é um dos pilares, são 4 pilares. Um deles é a fé, e a fé ela precisa ser crida e dita. Eu preciso crer, e esse crer, como é que eu vou crer? Eu preciso enxergar isso. Eu preciso enxergar isso. O que eu creio? Você quer ver a libertação do teu parente, então você tem que crer, e esse crer te faz enxergar o seu parente dentro da igreja, com a Bíblia nas mãos, lendo, caminhando, e você determina isso, você fala com a sua boca isso. Se eu não creio, se eu não falo isso, não vai acontecer. Você quer casar, você tem que ver você lá no seu casamento, as pessoas lá lhe fotografando, e você naquela festa, ou na sua casa própria lá nova. Você tem que ver isso e falar, porque o mundo espiritual vai ouvir para depois materializar onde? Aqui. Tudo que existe hoje primeiro veio de onde não existia. O que existe veio daquilo que não existia. Então, se eu não tiver esse entendimento, eu ligo na terra, vai ser ligado aonde? No céu. Você tem o desejo de passar no concurso, você tem que falar isso, não é falar para os outros, não, é falar no mundo espiritual. Você se vê lá, eu dando aula em cursinho preparatório, o que eu ensinei eles abrir o armário e ver a farda lá. E eles voltavam e diziam: professor, realmente hoje a minha farda está lá. Porque eu falei: abre o armário e se assusta com aquela farda. E eles começaram a visualizar isso, coisa que o mundo faz aí, visualização, que não entende o nosso linguajar de fé, mas eles tentam, coitado, com as artimanhas deles ali tentar. E você fala: em poucos dias vai acontecer assim, assim, assim. Agora parece que a gente tem sentimento com a coisa ruim. Estou sentindo que fulano vai morrer. Tá quente aí ou tá bom? Tá fresquinho? Tá ótimo. Né? Estou sentindo que o fulano vai. Então você está sentindo, já paralisa logo isso. Senhor, se não é o teu plano que ele morra, então é o diabo. Eu paraliso a ação do diabo em nome de Jesus. E se for o plano de Deus, então a oração não vai fluir, porque é um propósito que já foi determinado por ele. Mas quanta gente não deveria ter morrido porque a gente dormiu no ponto? Quantos parentes a gente já entregou lá, sepultou, que a gente não usou a nossa, nem sabia. Hoje que a gente está esclarecendo muita coisa. O que acontece aqui embaixo é determinado nos ares. Tudo é decidido nos ares. E se você prevalecer nos ares, entender isso, você vai prevalecer aqui na terra. Que aqui na terra não tem esse negócio de força não, de academia. Isso aqui é pra gente mesmo que faz um exercíciozinho, o outro vai lá, faz um karatê, essas coisas. O que define é o espiritual. Essa força física não vai contar. No embate real, o poder espiritual que conta. Tanto você vai declarar o que você quer que aconteça, como também Deus vai mostrar o que está para acontecer, tá? Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. No demais, irmãos, diz o apóstolo Paulo, fortalecei-vos no e na força do seu. Então se fortaleça nele. É na oração que você vai se fortalecendo nele. Nós precisamos de armadura, ferramentas, armamentos espirituais. É o versículo 11. Olha lá o 11 lá, o que diz?
revestivos, você já está vestido, mas você precisa revestir de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então existem forças do maligno tentando roubar nossas forças, roubar nossa alegria. Por isso que é preciso estar revestido. Tem dardos voando, meu irmão, para todo lado. Você vai estar firme ou vai vacilar diante das astutas ciladas. Vai depender não de Deus. Isso aqui você precisa entender. Não depende de Deus, depende de você. É você que tem que se revestir, não é Deus não. A gente fica esperando muita coisa em Deus e Ele já determinou que é com a gente isso aqui. Eu que tenho que orar, eu que tenho que buscar, eu que tenho que pedir os dons, eu que tenho que atrair, eu que tenho que chamar a presença de Deus. Está disponível. Agora eu preciso entrar nesse mundo espiritual, e esse mundo espiritual tem tudo que você quiser, e trazer para esse mundo físico, trazer à existência aquilo que não existe. Não é responsabilidade de Deus, e a gente aprendeu um negócio que deixa na mão de Deus, como se fosse assim, já era. Eu preciso enxergar que Deus me deu o comando, a autoridade para usar. Então você que vai usar ou não. Ele lhe dá vestimenta e você tem que revestir-se. Não pense que as astutas ciladas do diabo são assustadoras, ele sabe enganar. Você pode ter amizade com o diabo, você sabia disso? Você pode ter amizade com o diabo. Você sabia que você pode ter uma amizade aqui na terra com o diabo? Você sabia que você pode seguir nas redes sociais o diabo? Você sabia que você pode trabalhar com o diabo? Você sabia que você pode estar estudando com o diabo? Você sabia que você pode estar namorando com o diabo? Estar noiva do diabo? E casar com o diabo? O que significa isso? Satanás incorpora em pessoas. E às vezes nós estamos com essas pessoas vivendo, às vezes até dormindo na mesma cama. Se você, ou seja, tudo é primeiro influenciado no espiritual. Se você observar, Satanás trabalha em muitas famílias, amarrando famílias, trazendo sofrimento, envergonhando. Você nunca viu não famílias onde todas as mulheres até estudam, se formam, mas ninguém consegue ser feliz no amor? Você já viu isso? Todas elas se destacam. Todo mundo tem carro, todo mundo tem apartamento, tem estudo, mas são infelizes. Satanás travou a área de todas essas mulheres. Estou dando um exemplo, são vários exemplos. Você deve vir na sua cabeça agora exemplo. Você diz, meu Deus, na minha família todo mundo morre disso. Tá? Famílias outras também que todo mundo trabalha, mas ninguém tem nada. Todo mundo é trabalhador, é de sol a sol, mas não tem nada. Ou famílias que ninguém trabalha e vive dependendo todo mundo dos outros. É um encostado no outro, é um apoiado no outro. Ou todos os homens são adúlteros daquela família, ou todas as suas mulheres lésbicas, meninos já homossexuais, todos maconheiros, alcoólatras, todos sofrem com a mesma doença. É tão natural que o pessoal diz, não, isso aqui já é hereditário, já isso aqui. Anote aí os eventos, acontecimentos, os eventos, acontecimentos na terra são um reflexo das batalhas entre os reinos antagônicos. Os eventos que acontecem na terra são um reflexo das batalhas entre os reinos antagônicos, que é trevas e luz. A solução dos problemas da humanidade estão no reino de Deus. Deus quer remover por completo a ação do reino das trevas na vida das pessoas. Tá? Nós estamos aqui agora e Satanás já tem os seus planos contra nós. O que nós devemos fazer? Orar, anulando o plano dele. Um ponto é esse.
Satanás está fazendo os planos dele para a semana que vem, para amanhã, para nós. Você tem que ter o quê? Para desfazer essas coisas? Orar. Tem crente que não ora. Não, eu fico ligado, eu ando ligado, anda nada, conversa. É tão voador, é tão fraco na fé que nem consegue parar. Daniel, 3 vezes por dia, ele parava tudo para orar. E pensa no homem ocupado, ele era 120 províncias para dar conta. E não tinha usado para mandar lá para outro, não. Como correio, ou então ia lá andando para chegar lá. E ele parava 3 vezes ao dia, dobrava o joelho, levantava as mãos e orava aos céus. Tem como derrubar um homem desse? Pode se reunir todo mundo lá que não deu conta de derrubar Daniel. Então tem que orar. Porque o diabo sabe que se você não orar, ele tem como agir. Quem é que ora na tua casa? Imagina se ninguém ora. Tua casa está na mão, é a casa da mãe Joana. Satanás entra, faz o que quer, bagunça, mata, destrói, rouba, age. Ele sabe que se tiver alguém orando, ele fica paralisado. E não é só. E outra coisa, tem gente que ora, mas ora errado. Tem gente que até tem boa vontade de orar, mas ora errado. Não sabe orar. O discípulo, mestre, ensina a gente a orar. Orar tem um jeito de orar. Não é só sair e falar, eu tenho que ficar aqui meia hora. Aí eu fico aqui meia hora, né? Bota o cronômetro aí. Glória a Deus. Senhor, salva a minha família. Irmão, está dando tiro para onde? Não tem uma oração direcionada, específica. Tudo de qualquer maneira. Não começa direito, não tem uma direção. Não cancela os planos do diabo naquele dia. Então, primeiro ponto, orar anulando os planos dele. Você tem que orar anulando os planos do diabo contra a tua vida, contra a tua casa, contra o teu caminho. Não vai ter acidente, não vai ter assalto, não vai ter roubo, a doença não vai chegar aqui em casa, o mal não vai entrar, a inveja não vai atingir, não vai ter briga, meu casamento está blindado. Você vai começar a declarar isso. 2, vigiar, que é outro ponto. É aquilo que eu falei, tinha um irmão que falou que ele dizia assim, pastor, eu oro 1 hora, o meu joelho é de camelo, mas eu levanto dando coice em todo mundo. Falta vigilância. Ô querido, tá? Já estouramos aí? Tá no finalzinho, vai lá, depois pega no gravado o restinho lá. Deus abençoe, Marcelo, até mais. Então, quem tiver necessidade de sair, gente, vai indo aí que eu vou só esticar um pouquinho aqui, mas vou concluir já. Vigiar nas nossas palavras, pois o que falamos, damos legalidade no mundo espiritual. Tu vai sair daqui hoje com esse cuidado. O que eu vou falar? Quando alguém me perguntar alguma coisa aqui, que eu vou responder? Pensa, não tenha pressa não. Tu está orando pelo teu filho, tu acha que o inimigo vai deixar barato? Ele vai colocar alguém para dizer, teu filho não tem jeito não, tu é mesmo, aquele lá entra, pronto. Você deu munição para o inimigo. Tem situações que você reprova até a pessoa, mas tem situações que você, aqui na cabeça, tu já repreende. Quanta coisa eu fiz com a minha filha pequenininha, de chegar e falar, o quê? Vocês vão passar várias noites acordados, eu só cancelando. Não, na minha casa não, vai ter um sono profundo, vai ser bênção. E da vacina, essa vacina aí, dá cada calombo, a criança fica morrendo, e eu já segurando a minha filha, dizendo aqui não vai nem doer, a Sofia até sorria assim com a vacina, não tinha uma dor. Você tem que estar ligado com as palavras que elas vêm, entendeu? Para você ir cancelando e trabalhando o teu espiritual. Então, é a vigilância. Vigia nas palavras, pois o que falamos damos legalidade. Esse menino vai dar porque não presta. Tu é profeta, meu irmão. Tu é profeta. Terceiro, jejuns. Um conselho que eu dou para vocês: comecem a desenvolver uma vida de jejum. Começa ali faz o G, né? Tem o G, até as 9 da manhã. Não é jejum, né? É um G. Você chama de jejum até as 9 da manhã, está brincando. Mas vai lá até as 9, você vai treinando. Daqui a pouco você consegue até as 11.
Daqui a pouco você vai até o almoço, está indo bem. Você vai desenvolvendo. E o que o jejum vai te proporcionar? Sensibilidade espiritual. Meu irmão, jejum não tem vício que resista. Principalmente a pessoa que está lutando contra o vício, ele diz: puxa jejum para tu ver. Puxa jejum que tu não vai ter mais vontade desse vício. Porque o jejum quebra, o jejum amortece. E dependendo do tempo do teu jejum, você vai perdendo até o desejo dessas coisas terrenas. Você começa a olhar assim para as coisas assim com, sabe, isso aqui não é nada. Você vai subindo, você vai elevando outro nível. Agora tu sem jejum, tu briga por causa de R$2, sai do pau. Tu bate no outro por causa de R$2. É meu esses R$2, isso aí o pau quebra. Tu tá no espírito, meu irmão, tu perdoa. Tu está no espírito, a pessoa, né? Tem vários testemunhos disso aí. Jejum. Você quer ver uma mulher feliz? O homem fazendo jejum. O homem fica doce. O homem fica calmo. O homem fica mais tranquilo. O homem fica mais. Uma bênção pura. Pede marido aí, vocês têm marido precisando de jejum? Vai expulsar o jejum, tá? E aí, ó, Efésios 4:27. Não dê lugar ao diabo, não dê lugar a ele, não ceda. 1 Pedro 5, 8 e 9, o que vai dizer? O diabo anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Quando Satanás teve a oportunidade de agir na vida de Jó, em um dia, ele tirou toda a riqueza de Jó. Ele não matou um filho, ele matou os 10 filhos de uma vez só. Você acha que ele quer fazer o que com a sua vida, meu irmão? Hein? Você acha que Satanás quer 8 e 9, tá? 1 Pedro 8 e 9. Satanás não tem pena. Pensa em um ser que não tem pena, é ele. Por isso você tem que aprender a resisti-lo e não permitir nenhum centímetro do seu território a ele. Nenhum centímetro da sua vida a Satanás. Efésios 6, estou correndo aqui para fechar. Efésios 6, 11 e 12. Vai dizer no 12 que a nossa luta, no 11 diz, não é contra a carne e contra o sangue. O 12 vai completar, que é contra o quê? Nossa luta: principados, potestades. Ainda tem outra aqui, ó, antes. Príncipes, principados, potestades, príncipe das trevas, desde séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A luta é aqui, ó, no plano do céu. Primeiro céu que a gente vê, que o avião viaja. Segundo céu é onde Satanás ele trabalha. E o terceiro céu é o céu de Deus, onde Paulo vai dizer, né, para não ser orgulhoso, ele vai dizer: eu conheci o homem que subiu lá, falando dele, né? Terceiro céu. Então, a nossa oração tem que passar por isso aí. Satanás vai fazer de tudo para não subir. Na realidade, temos que ter um cordão umbilical o tempo todo sendo nutrido por Deus. Daniel, a gente acha que o inferno é embaixo aqui, né? A luta é aqui, no âmbito espiritual. É que com esses olhos a gente não consegue ver, mas quem tem olhos espirituais, que vê o mundo espiritual, vê a batalha que existe travada. Anjos lutando, exércitos do céu. E olha só a organização que é: principado, potestade, príncipe de treva, hostes espirituais da maldade. Por isso que no versículo 13, a gente vai aprender que nós temos que tomar toda, né, uma não, toda a armadura de Deus. Quantas armaduras? Todas. Por isso que eu digo: que batalha você está entrando e que arma você tem?
Se prenderem alguém lá dentro de uma comunidade perigosa, no sequestro, quem eles vão mandar subir lá? A guarda municipal? Não estou te fazendo nada, que a guarda municipal tem uma outra guerra para ela tratar. Mas tem que chamar quem, meu irmão? Tem que ser quem tem a capacidade, a preparação para aquilo ali. Então, cuidado com as guerras que você entra, que você tem que estar preparado, tem que se revestir, tem que se fortalecer, porque pode ter certeza, Deus capacita, Deus sustenta. E não dê brecha ao inimigo. Lembra do exemplo que eu dei? Do pastor que olhou o outro pastor que trabalhava com libertação. Você vê que pouca gente trabalha com libertação, né? Porque é guerra, meu irmão. Tem pastor que nem ora para o demônio não atrapalhar. Demônio, a gente vamos ficar assim, a gente combina. Eu não te perturbo, nem tu me perturba, tá bom? Tem pastor que deve fazer pacto com o diabo, não é possível. Não quer nem guerrear contra o mal, não. Vou ficar só falando sobre motivação aqui. Vou ficar aqui só usando a PNL. Eu vou ficar só no coach aqui, que aí você fica de boa, que, entendeu? Vou ficar aqui usando terapias humanas e tá tudo certo. Ah, o diabo, então tá bom, você já ganha essa igreja. Entendeu? Esse pastor, ele viu um outro pastor sendo usado por Deus na libertação. E o que ele fez? Ele falou, quero trabalhar com libertação. Aí começou a imitar aquele pastor e tal, tal. Aí orou no culto lá, os demônios caíram por terra. Aí um demônio era pesado. E a mulher incorporada falou, não se meta comigo. Aí no meio da igreja, falou, o quê? Aí ela falou, aqui é sete príncipes que está aqui. Ele vai sair os 7, aquela coisa toda. Aí o demônio foi embora. No outro dia ele não conseguiu andar. Perdeu o movimento das pernas. Você pensa que é brincadeira, é coisa espiritual. Por isso tem gente que já nem dorme um dia depois de orar pelo pessoal, diz o quê? Eu quero dormir em paz, não vou entrar nessa guerra não. Cada um que coma os seus problemas aí. Tem pastor que nem se mete briga nenhuma. O obreiro nem. Se o obreiro manifestar, ele vira até uma cara, levanta a mão aqui, ó. Você procura o obreiro, vem para cá, ele dá as costas, fica espírito em relação. Sai dele dentro de mim, fica daquela. Fica com medo, meu irmão. Aí no outro dia, cadê a perna? Aí ele lembrou do pastor e falou: vou lá no pastor pegar a oração dele. Aí vendeu o teclado da igreja, que ele tinha que pegar um ônibus para ir para lá. O único dinheiro que ele tinha, vendeu o teclado da igreja e foi lá, arrastando pelo chão, arrastando mesmo. E esse pastor, Deus operava nele, que as pessoas seguravam uma plaquinha dizendo problema, crânio, não sei de que, doença, tal, e ele ia andando assim, ia só libertando. O demônio se jogava, é demônio pesado, demônio que se joga em cima de tu, meu, tem noção? E aí ele foi libertando, chegou na vez desse pastor. Esse pastor falou: eu também sou pastor, sou homem de Deus, e eu orei esses dias para uma senhora, ontem, anteontem, orei para uma senhora, e o demônio foi no outro dia, o demônio me retaliou, eu perdi os movimentos, e vim aqui. Ele disse assim, ó: isso é brecha, não fala mais isso não, porque aquele que te chama, ele garante a guerra que tu vai entrar. Aí eu fiquei pensando naquilo ali, porque até um exército, né? Se você estiver em trânsito, né? As forças armadas te cobram. Você está indo para o trabalho, acontecer qualquer coisa, você fica coberto com aquilo ali, você está em trânsito. Se um exército humano cobre a gente, aí ele falou: isso é brecha do seu ministério. Ele começou a chorar, e ele foi e falou assim: pode levantar, está curado. Na hora ele levantou. Aí falou: meu filho, quando eu saí de casa, ele já estava sem urinar desde o dia que a mulher, que eu expulsei aquele mal, e a barriga dele estava inchando, não conseguiu urinar. Ele falou: liga para tua esposa agora aí. Aí ligou para a esposa, ela chorando lá, e está urinando, e acabou de urinar. Olha o poder que está disponível para nós. Agora, meu irmão, não é de qualquer maneira, né, gente? É bonito, é maravilhoso. É bonito você ver pessoas expulsando demônio, gente mandando o mal embora, libertando a sua casa, a família dando ordem. Mas se a gente ficar com brecha, tem que fechar as brechas, tem que andar no estreito com o Senhor, tem que jejuar, coisa que as pessoas não estão mais. Então, se você fizer só isso, orar, vigiar e jejuar, tu já se destacou, porque a maioria não está fazendo mais nada disso. A maioria está num sono profundo, a maioria você tem resistência até com eles dentro da própria igreja. Que se você falar: vamos orar, para que orar? O negócio é soltar umas luzes aí para ver se atrai gente aqui para a igreja. Meu irmão, o mundo não aguenta mais o mundo. O mundo não suporta mais o mundo. Para que a gente vai imitar o mundo? As pessoas têm que viver um povo de oração, um povo diferente, um povo cheio da presença de Deus, um povo que tem a palavra para libertar.
Não precisamos ser igual ao mundo. Você pinta a igreja, arruma. Tem igreja que tem condição de botar um LED, beleza. Mas se a gente começar a querer andar igual ao mundo, para atrair o mundo, não vai. Os crentes que vão para o mundo não suporta mais esse mundo. Eles querem vir para um lugar e sentirem algo diferente na vida deles, que é a presença que você carrega, que é a presença de Deus. Amém, queridos? Vou parar por aqui. Só quero que você guarde isso aqui, ó. Satanás já perdeu no céu, lembra lá? Porque Miguel e seus anjos expulsaram ele. Miguel trabalha por como é que é o nome que eu falei? Procuração. Lembra que ele falou? Lembra lá quando Satanás quis pegar o corpo de Moisés para fazer a arruaça? Miguel foi lá e falou o quê? O Senhor te repreenda. Então, não é o Miguel que é poderoso, ele está em exercício no nome do Senhor. É como nós não somos, entenda isso, não somos nós em nós mesmos. Porque se eu tiver outra oportunidade, eu vou falar para vocês que Deus, se eu falar isso aqui agora, vocês não vão entender, mas Deus nos vê como deuses. Ih, agora é heresia, né? Agora é heresia, né? Você sabia que nós somos deuses? Vai entender isso, não? Filho de peixe é o quê? Filho de Deus é o quê? Nós somos deuses servindo ao único Deus verdadeiro. Talvez você não entenda quando eu digo que você é um Deus, mas se eu falar que você... O que significa cristão? Pequenos o quê? Deuses. Cristos. Cristãos são pequenos cristos. Nós somos deuses. Salmo fala sobre isso, que Deus nos vê como deuses. E Jesus lá em João vai dizer: ué, vocês não lembram não que a Escritura fala que vocês são deuses? Está lá escrito, tá? Vou te dar o texto para você não sair daqui com um problema na cabeça achando que é heresia. Agora deixa eu achar aqui, é o Salmo. Ai meu pai, está lá na frente do nosso estudo. Vamos lá. Ah, não está, tá lá na frente. Mas eu queria que só vocês guardassem isso, tá bom? Que vocês guardassem que Satanás já perdeu no céu, já perdeu na terra, tá? Como é que ele perdeu na terra? Jesus vem e toma de volta o governo. E ele perdeu também no inferno, que Jesus foi ao inferno, tá? Agora a igreja tem a função. O que acontece? Como é que Jesus dá um soco no diabo? Como é que você dá um soco em alguém? Com o quê? Com a mão. Como é que você dá um chute em alguém? Com o pé. O que nós somos? Jesus é o cabeça e comanda para a gente vencer o diabo nessa terra. Entendeu isso aí? Tem muita coisa para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham pelo menos aberto assim um leque. Você falou, meu Deus do céu, obrigado a Deus por isso, tá bom? Deus abençoe. Quem vai estudar, tem turma nova setembro agora para começar. Trindade satânica, né? Quem são da trindade satânica? O primeiro é quem? Quem é que quer se equiparar a Deus? O diabo. Quem quer se equiparar ao Espírito Santo? Falso profeta. Quem quer se equiparar a Jesus? O anticristo. É a trindade satânica lá. Deus abençoe, queridos. Bom ver vocês. Sábado tem aula normal e tem o provão para a virada de período agora em setembro, tá bom? Um prazer ver vocês que vieram hoje também aí assistir a aula. Fica à vontade. Vai ficar salvo aqui. Provão final do mês. Preparem que a prova com consulta.